Eu acho engraçado que na maioria dos animes shonen, a galera geralmente não pergunta quem é o mais poderoso em tempo integral. Porque eles sabem que durante a obra esse valor se altera o tempo inteiro e a todo momento. De acordo com as sagas e evoluções e transformações, esse tipo de coisa. Mas tem um anime que a galera quer uma resposta absoluta e concreta durante a obra inteira. Tipo, o mais forte durante toda a obra. E é o Cavaleiros do Zodíaco. Mais de 20 anos se passam dessa obra, 30, 40, podem passar 40 anos e a treta vai continuar. Quem é o Cavaleiro de Ouro mais poderoso? E a galera não se contenta com uma resposta meio vaga. Ah, em tal lugar, um era mais poderoso, e aí, ou dependendo do momento, não, eles querem a resposta absoluta. Quem é o mais poderoso independente de tudo? Só que, infelizmente, galera, essa resposta não existe. Não tem como eu te dar uma resposta clara e absoluta durante toda a obra. Porque os personagens evoluem, principalmente em Cavaleiros, onde os personagens desenvolvem o 7º sentido, 8º sentido, 9º sentido atualmente no mangá. Então esse valor pode ser variável, pode alterar esse valor. Então eu resolvi trazer o mais próximo para vocês, que é quem era o mais poderoso de acordo com a saga. Que são separadas, né, em 3. Eu vou colocar 3 que foram as que mais tiveram participações de Cavaleiros de Ouro. A Saga das 12 Casas, mais conhecida como a Saga do Saga, a Saga de Hades Santuário e a Saga de Hades Inferno. Eu não vou considerar aqui, obviamente, Poseidon, porque os caras ficaram coçando a bunda dourada lá deles durante 15 episódios, e Asgard porque, além deles ficarem coçando a bunda, é um filler, né? Assim como Soul of Gold. Lá no Soul of Gold é falado 70 vezes lá que Saga de Gêmeos é o mais poderoso dos Cavaleiros de Ouro, porém não é canônico, então também não dá pra gente trazer isso em base. É considerado o mais forte dentre os Cavaleiros de Ouro que servem a Atena. E outra coisa que a gente vai tirar da lista dessa brincadeira, Doku e Xion, porque esse sim, gente, oficialmente até na revista Taizen, na enciclopédia oficial, vou deixar aí na tela para vocês verem, os dois têm uma disparidade tão absurda comparado com os outros, sabe? Aqui tá o Shaka, aqui tá o Saga, cada um com a sua melhor forma, né? Shaka é melhor nisso, Saga é melhor naquilo. Doku e Xion são mais poderosos que todos em todos os aspectos. Obviamente, porque eles tiveram 250 anos para treinar e ainda os dois conseguiram voltar com um corpo jovem. Doku com o Misofetamenos e o Xion com aquelas horas temporárias do Hades. Então essa fusão de corpo no auge, com 250 anos, gente, é muita apelação. Ainda mais no caso do Doku, que ainda tem 12 armas de Libra, escudos mais resistentes que o escudo do Shaka e do Mu, ou tão poderosos quanto, espadas mais poderosas que a Excalibur, entendeu? Tipo, o cara tem lança, como que é o nome? Nunchaku lá pra dar as porradas. Essas armas de Libra, elas desbalanceiam demais. Não sei se vocês perceberam, mas quando os cavaleiros não conseguem fazer alguma coisa, eles recorrem pras armas de Libra. E o cara tem 12 nas costas, ele pode usar a hora que ele quiser, cara. E de todos os Cavaleiros de Ouro, os únicos que têm essa discrepância são Doku e Xion. Então eles, obviamente, não tem mais o que evoluir, porque eles já evoluíram muito. Então eu vou considerar os cavaleiros que estão para evoluir, que são os da geração atual. Fecha o cu pra falar comigo. E durante as 12 casas, e eu levo como saga das 12 casas, desde o nascimento de Atena, a fuga de Aioros, para o Aioros poder entrar nessa lista também, até a derrota do Saga, o auto-sacrifício do Saga, depois que o escudo de Atena repele o demônio Lemur que estava no corpo dele. E nessa saga, galera, podem ficar bravos comigo, mas não tem como eu falar que é outro senão Saga de Gêmeos. Galera, no que eu me baseio para falar sobre essa saga? Opiniões de outros Cavaleiros de Ouro, tá? E feitos, quem venceu quem, com que dificuldade venceu quem. E como a gente vai para as opiniões? Lá atrás, quando a Atena nasceu, que teve a fuga de Aioros, o Shura e o Aioros consideravam o Saga o mais forte de todos. E no que eu me baseio nisso? Durante a nomeação do Xion para o seu sucessor, o novo grande mestre, o Shura pede a licença, se levanta e fala pro Xion que os únicos que podem tentar entrar aí nessa guerra, para quem vai substituir o grande mestre, é ou Saga ou Aioros, porque eles eram os únicos que tinham poder e força
e experiência de batalha para poder participar dessa disputa de quem vai suceder o mestre. Óbvio que isso faz sentido, porque eles eram os mais velhos. Saga e Aiorus devia ter ali na base dos 14, 15 anos, e o restante, tipo, Shura tinha 10, se eu não me engano, Máscara tinha 10 também, Afrodite 9, não sei. E o restante, tudo 7 anos. Shaka, Mu, Ayori, a galera não tava ainda bem preparado. Tinham sido nomeados, mas ainda não tinham concluído seu treinamento para cavaleiro. E desses dois, Saga e Aiorus, quem diz que o Saga é o mais poderoso é justamente o outro na disputa, o Aiorus. O Aiorus fala pro Saga que vai indicar ele a grande mestre, porque ele fala literalmente que ele ganhava dele em todos os aspectos. E não só isso, quando o Saga não foi aceito, né, porque o Xion viu ali a maldade lá que tava dentro do Saga, ele foi lá e falou pro Xion, confirmando isso, que ele não perdia em nada pro Aiorus e pelo contrário, ele achava que ele era ainda melhor que o Aiorus. No mínimo não inferior, mas ele fala depois que é superior. Cara, o outro mais poderoso disse que é ele e ele confirmou também. E para vocês terem uma noção, a fusão, né, a combinação de coração puro e poder do Saga era tanta que as pessoas achavam que ele era a reencarnação de um deus. Assim como Saori, a reencarnação de Atena, achavam que o Saga era como se fosse, sei lá, um Apolo, um Ares, sei lá, achavam que ele era a reencarnação de algum deus. Porque aquele poder absurdo e o coração bom, a galera não acreditava que podia ser de um ser humano, entende? E isso se confirmou durante a Batalha das 12 Casas. E tem gente que se confunde, né? E acha que era o coração dele que era considerado um deus, o coração puro. Não, gente. 2 vezes. Nessa vez que ele foi visitar o Xion fala que subir no Monte Star Hill é difícil até para os Cavaleiros de Ouro. E o Saga fala que para quem é considerado um deus, a reencarnação de um deus, não foi tão difícil. Claramente falando sobre o físico, sobre a força, não tá falando de coração bom. Tá falando de poder pra poder subir lá. E outra coisa foi quando ele arrebentou o Canon lá, que ele deu uma rajada de gêmeos até a sala do mestre. Bagaçou o Canon fala: o que eu podia esperar do homem que foi considerado a reencarnação de um deus? Novamente falando do poder. E isso se comprova, né, lá nas 12 casas. Porque agora que a gente vai chegar ao ponto. Antes de chegar na sala do mestre, a gente vai, né, passar um pouco sobre os pontos que eu acho importante. Não só o Saga se achava o mais forte de todos, como o Afrodite, Shura e Máscara da Morte. O Afrodite fala pro Shun, né, no mangá e no anime 3D que saiu agora, que tá se baseando no mangá. No anime não explorou isso, mas no mangá o Afrodite fala que ele, Shura e Máscara da Morte sabiam que era o Saga. Sabiam que o Saga era o grande mestre, não o Xion. E justamente quando o Shun pergunta por que ainda seguiam, por que juraram lealdade, foi pela força. Eles acreditavam sim que aquele que é o mais forte tem o poder de poder governar. Ou seja, eles também consideravam o Saga como o mais forte dos Cavaleiros de Ouro. Porra, metade dos Cavaleiros de Ouro achavam o Saga o mais forte. E agora o ponto final que eu considero que nessa saga das 12 casas o Saga tava impossível, ele era o mais forte nessa saga, é a luta dele contra o Ikki de Fênix e a luta do Shaka contra o Ikki de Fênix. Eu concordo com certeza que o Ikki não conseguiu vencer o Shaka, não dá pra chamar aquilo de uma vitória. Ele conseguiu fazer o que a missão queria que ele fizesse, que era tirar o Shaka da casa pros outros poderem passar. Mas se aquilo fosse considerado uma luta, o Shaka venceu, porque o Ikki se sacrificou e o Shaka não morreu com aquilo. O Ikki tava ferrado, não ia conseguir voltar, e o Shaka ia conseguir voltar. Tanto que ele pede pro Mu ajuda pra poder trazer o Ikki também. Mas o Ikki conseguiu fazer a missão dele, que era impedir o Shaka, tirar ele ali pra galera poder passar. E outra, muita gente não considera, mas na luta inteira, acho que foram 3 ou 4 episódios, nada que o Shaka faça para o Ikki de Fênix. O Shaka deu uma por uma das técnicas dele, cara. Deu o Riku Dourini, o ciclo das 6 existências. Ele queimou lá, despedaçou o Ikki e ele volta com a armadura de novo. Coloca ilusão nele, coloca tesouro do céu. E depois de tirar os 6 sentidos com o tesouro do céu, ele tenta dar um Riku Dourini de novo. Ou seja, o cara deu todas as técnicas, tipo as 5, 6 técnicas dele no Ikki. E o Ikki sempre levanta, o Ikki sempre bate de frente, o Ikki sempre volta. Mostrando, né, a Fênix que não desiste. E ainda por cima, depois que tirou no anime, o Ikki diz que ele deixou tirar os 6 sentidos dele de propósito, como se ele tivesse caído no tesouro do céu. Mas não, o mangá explica que ele deixou o 6º.
A hora que ele viu que conforme ele perdia o 5, ele ganhou mais cosmo, ele provocou o Shaka pro Shaka ir lá e tirar o 6º. Pra ele tirar aquela diferença que tinha entre eles. E assim o cosmo dele poder superar o cosmo do Shaka. Ou seja, o Ikki não venceu, mas o Shaka também não conseguiu vencer o Ikki. Se o Ikki não tivesse, sei lá, se suicidado dando aquele golpe kamikaze dele, teria sido um empate. Ele não conseguia vencer o Shaka, mas na hora que o cosmo dele ficou maior, o Shaka também não conseguia atacar ele. Então a luta meio que terminou empatada. Mas a conversa é outra quando o Ikki chega na sala do mestre. Muita gente diz que o Ikki, pelo Ikki ter conseguido acertar golpes no Saga, por exemplo, ele deu um Ave Fênix que atirou o Saga na parede. Aí ele conseguiu, né, rivalizar o Satã Imperial com o golpe fantasma. Muita gente considera isso como o Saga sendo inferior. Mas não, gente, o Saga só não tem uma técnica de escudo pra se defender. Porém, a resistência dele compensa muito mais, porque o Ikki atirou ele na parede. Na hora que ele vai olhar pro Seiya, o Saga já tá de pé rindo. E ele fala que o golpe dele não fez nada no Saga. Tipo, será que ele é invencível? O Ikki chega a perguntar. E depois da primeira vez, que tem aquele lance do golpe não funcionar de novo, o Ikki tenta mais umas 2 ou 3 vezes e o Saga devolve o Ave Fênix pro Ikki, cara. Foi a primeira vez que a gente viu, tipo, um cara pegar um poder e soltar de volta contra o cara, sabe? O Ave Fênix ainda, que é a melhor técnica do Ikki. E o principal que eu falo isso é porque o Saga, assim, derrotou em, tipo, 10 páginas, sabe? Tipo, o Shaka levou 3 ou 4 capítulos, sei lá, do mangá e do anime, foi mais uns 4 episódios do anime. E o Saga bagaça o Ikki, tipo, no anime, acho que se você juntar a luta inteira não dá 10 minutos, cara. Não dá 5 a 10 minutos, o Ikki já foi bagaçado pelo Saga. E no mangá ainda, a primeira explosão galáctica do Saga, o Ikki já tinha sido derrotado. Ele já cai com aquele olhinho branco, sabe? Quando aquele olhinho de Pokémon que tá todo branco, o carinha tá às 11 e tal, tá derrotado. O Ikki cai nocauteado e ele só levanta meio que o Rock Lee, sabe? A força de vontade pra proteger o Seiya fez ele levantar todo esbagaçado, esgolepado, mas ele já tava nocauteado. Nisso o Saga dá a segunda explosão galáctica nele e o Ikki morre, o Ikki é desintegrado. Os personagens, inclusive o Shaka de Virgem, fala que o Ikki foi desintegrado e deveria ter virado poeira cósmica, devia estar em alguma outra dimensão vagando como uma poeira cósmica. Ou seja, ele desintegrou, tanto que o Ikki só foi voltar lá no meio da saga de Poseidon. Não teve a saga de Asgard, né, igual tem no anime. Ele foi voltar lá pro meio de Poseidon e todos os personagens consideravam ele morto. Ou seja, o cara que o Shaka tentou de tudo pra derrotar e não conseguiu derrotar, o Saga solou, bagaçou em 2 minutos. Então, tipo, o Saga tava realmente um passo à frente. Fora que ele era o vilão final, gente, não faz sentido o vilão final ser mais fraco que os capanga dele, não faz muito sentido. E calma, você que discorda, calma aí pro próximo ponto, né? A nossa próxima saga, que é a saga de Hades Fase Santuário. Nessa saga a gente teve de volta aí praticamente o elenco inteiro. A gente teve todos os Cavaleiros de Ouro, com exceção de Aioros, sendo revivido naquele teatro, e os Cavaleiros de Ouro sobrevivente. Ali era a galera se degladiando entre eles ali, mais o Canon, que veio pra substituir os gêmeos, né, que o Saga havia se matado. E nessa saga, a galera, não tem como eu falar que não é Shaka de Virgem. Aí vem o ponto que muita gente pode discordar, que o Shaka, nessa fase, ele tá com aquele passo a mais que os outros, sabe? Ele tá um passo à frente. Ele já tava indo pro 8º sentido, usar o 8º sentido em batalha na hora da morte dele, enquanto os outros Cavaleiros de Ouro nem sabiam da existência do 8º sentido. Muita gente vai falar daquela passagem, né, que o Doku fala. O Doku era o único que tinha conhecimento do 8º sentido, ele e o Xion, e por conta da morte do Xion, não deu pro Xion passar isso à frente pra próxima Guerra Santa. O Saga matou ele antes. E ele já tava velho e tal, facilitou o Saga matar ele. E o Doku tem nessa fala que ele diz que um dos motivos de Shaka ser considerado o mais próximo de um deus era por ter conseguido sozinho despertar o Arayashiki. E muita gente aí pensa, pera lá, se o Shaka tinha o 8º sentido, ele era mais forte que o Saga. Mas não, gente, esse comentário aí do Doku perdeu uma Kurumada, mas não faria muito sentido. Porque o único que tinha conhecimento do 8º sentido era o Doku. Então, tipo, como que os personagens chamavam o Shaka de
o homem mais próximo de um deus, se eles não tinham o oitavo, não sabiam nem da existência do oitavo sentido. A Ioria chamava o Shaka e nem fazia ideia do que era o oitavo sentido. Mu, Miro e todo mundo lá. Então, eles chamavam o Shaka pela espiritualidade dele e o poder. Era um cara forte e sempre com a conexão espiritual que ele tinha com Buda. E não, o Shaka não tinha o oitavo sentido lá na saga das 12 casas, porque não faria sentido o Fênix ter despertado o seu sétimo e o cosmo dele supera o cosmo do Shaka que tinha oitavo. Vocês entendem que não faz sentido isso? Como que o Ikki, depois de perder o sexto, desperta o sétimo e o próprio Shaka fala que o cosmo dele era mais forte que o do próprio Shaka? Como? O Shaka já deveria estar com o oitavo se ele tivesse, não daria pro Fênix alcançar ele. Ele era desperto para o oitavo sentido. O que é o ser desperto? O ser desperto é você saber sobre a existência. Por exemplo, para posteriormente você tentar alcançar. Por exemplo, quando os Cavaleiros de Bronze subiram as 12 casas, o Mu explica para eles, né, quando eles vão subir as 12 casas, a essência do cosmo, que é o sétimo sentido, e ali eles ficam despertos para o sétimo sentido. Quando eles começam a ficar numa situação de risco, eles tentam despertar aquele sentido. Não tinha como eles tentarem desbloquear alguma coisa, sendo que eles nem sabiam que existia. A mesma coisa com o oitavo. Como que o Ioria vai tentar, por exemplo, despertar um oitavo sentido, sendo que ele não sabe da existência? E quando o Shaka, já desperto para o oitavo sentido, vai na saga de Hades Santuário, aí sim ele tá conseguindo usar o seu oitavo sentido e consegue ir pro mundo dos mortos com vida. E, gente, não faz muito sentido considerar que ele já tinha e que não foi na hora da morte que ele usou, porque se ele tivesse mais poderoso que os outros Cavaleiros de Ouro, ele teria dado uma coça de verdade, e não no teatro que eles tiveram lá, ele teria batido de verdade nos três renegados, ele estaria muito superior aos caras. E a gente sabe que na luta ele tava sofrendo ali 3 contra 1, justamente por serem 3 caras do mesmo nível dele. Ele mesmo fala que não vai aguentar muito tempo, ele vai morrer enfrentando 3 Cavaleiros de Ouro, porque eram 4 caras com o sétimo sentido. Lutar 1 contra 3 do mesmo nível que ele é complicado mesmo. Mas se fosse de verdade, se ele tivesse com o oitavo sentido ali já desbloqueado, ele teria arrebentado os 3 e não passariam da casa dele. E não aquele teatro, né, que aconteceu durante essa luta falsa deles. Mas sim, justamente pelo Shaka estar desperto, estar elevando o cosmo dele para um nível mais alto, ele tava um passo à frente que os outros Cavaleiros de Ouro. Ele evoluiu, coisa que o Saga, que tinha morrido, por exemplo, não evoluiu. O único que tava um passo à frente dos demais, já indo para um próximo sentido que os outros nem sabiam que existia, era o Shaka. Portanto, o mais poderoso dos Cavaleiros de Ouro naquele momento. E a última fase que a gente vai analisar é a saga Hades Inferno. Eu vi que tu tá focado no vídeo, hein? Antes da gente continuar, deixa teu like aí, se inscreve, ajuda o nosso canal a crescer, hein? Tamo junto, Nerdola. Até porque no fim da saga Hades Inferno a gente tem aquela deprimente morte dos Cavaleiros de Ouro, né? A despedida dos Cavaleiros de Ouro. Então só dá pra analisar até aí. E uma coisa que muita gente não sabe, que eu já vou colocar aqui nesse ranking, é que Mu, Miro e a Ioria despertaram o oitavo sentido. Muita gente acha que eles morreram pro Radamantes e a Athena reviveu eles no inferno, mas não foi isso que aconteceu. Todo mundo sabe que quem cai no buraco do mundo dos mortos, aquele buraco do castelo lá de Hades, ou aquele buraco do Máscara da Morte lá do Ryomotsu Hirazaka que ele joga, se a pessoa não tiver oitavo sentido, não despertar, ela morre na queda. Ela já chega morta no mundo dos mortos. Ela já vira uma alma ali, vai ser julgada e tal. E o Mu, Miro e a Ioria são ditos pelo Valentine de Arpia, eu acho que ele fala isso, que assim como Seiya, assim como você, chegaram vivos ao mundo dos mortos. Ou seja, eles despertaram o oitavo já durante a queda. A hora que o Radamantes atirou eles despertaram o oitavo sentido. É óbvio que mesmo com o oitavo sentido, com 10% de poder não dá pra bater de frente não. Mas eles estavam ali despertando o oitavo sentido depois da morte do Shaka, revelação que tinha o Arayashiki. E nessa fase, é agora que eu vou ter que dar a notícia que muita gente não ia gostar. Mas no final de Cavaleiros do Zodíaco, no final da saga Hades Inferno, todos os 6 Cavaleiros de Ouro que estavam vivos ali, estavam no mesmo patamar. Todo mundo tinha oitavo sentido, gente. Acho que até por isso que o Kurumada finalizou a obra desse jeito. Que ele sempre bateu no martelo, que ele fala que os Cavaleiros de Ouro são equivalentes e tem
então tem poderes bem próximos. Ele fez justamente de propósito isso. Todos os Cavaleiros de Ouro que estavam vivos, com exceção daqueles que obviamente já tinham morrido antes, despertaram o oitavo sentido. A gente tinha Shaka, Cannon de Gêmeos, Doku de Libra, a Ioria de Leão, Miro de Escorpião e Mu de Ares. Essa galera toda que tava no mundo dos mortos tinha o mesmo poder, basicamente, ali. Iria ser aquele famoso que todo mundo fala, né? Eles têm o poder equivalente, só muda as técnicas. Mas o poder de luta, né? O nível do cosmo deles era exatamente o mesmo. Todo mundo com o oitavo sentido. Ou seja, no final da obra, não tem Cavaleiro de Ouro mais poderoso que os outros. Todo mundo conseguiu se evoluir. Por exemplo, o Doku vai ganhar por conta da experiência que ele tinha. Na minha opinião, dessa galera do oitavo sentido, o Doku seria o melhor, porque o Doku teria todo mundo com o oitavo sentido e ele com toda a experiência em todos os ramos que ele tem, mais as armas de Libra. Mas em questão de poder, não tem como você falar que um Cavaleiro de Ouro é mais poderoso que o outro. Porque no final da obra, nessa saga Hades e Inferno, todos eles terminam com um cosmo igual, equivalente. Até por isso, ele foca muito, o Kurumada foca muito nesse final na união dos Cavaleiros de Ouro. O Shaka tá tentando lá, que é considerado por muitos o mais poderoso, tava tentando ir lá e não passava daquele muro, tava levando uma surra da parede lá. E o Doku ali, com toda a experiência dele, chega lá e guia o Shaka. E aí chega o Mu, o Miro e a Ioria e dão ajuda também pra eles tentarem quebrar ali o muro. Ou seja, como iguais, né? Como Cavaleiros de Ouro fodões que eles são. Todos são fodões, todos estão equivalentes. Eu sei que não é uma resposta que vocês queriam ouvir, mas é a resposta clara que a obra te passa. O Kurumada, no final da obra, ele fez aquilo que ele falava o tempo inteiro. Ai, Cavaleiros de Ouro são equivalentes, são muito próximos um dos outros, e no final da obra ele faz justamente isso. Se eu pudesse escolher, no final dessa Hades Inferno, eu diria que o Doku é o mais poderoso de todos os Cavaleiros de Ouro. Porque se todos têm o mesmo nível de poder, todo mundo de oitavo sentido, e ele tem 250 anos de experiência com todos os atributos, igual tá na enciclopédia Taizen que ele e o Shion tinham, mais 12 armas de Libra, eu falaria que ele é o mais poderoso. Mas canonicamente na obra, até o momento da morte deles, no momento final da vida deles, todos eles estavam equivalentes. Queimem agora nossos cosmos dourados! Atena, mostre-nos o raio de luz desse mundo de trevas! Aceita, nerdola, aceita que no final da obra, sim, os Cavaleiros de Ouro são equivalentes. Só o que diferencia é a técnica de um. Muita gente não pensa, mas, por exemplo, nesse momento, se o Shaka usasse um tesouro do céu, os outros Cavaleiros de Ouro teriam o mesmo nível de cosmo dele. Como funciona o tesouro do céu? Se você não tiver um cosmo acima, igual ou acima ao do Shaka, você não consegue atacar e nem defender, você não consegue sair do tesouro do céu. Tanto que lá na saga de Hades, Santuário, o Shaka, como eu disse, já tava um pé na frente, já tava mais poderoso, digamos assim. Ele era o mais poderoso naquele momento. Os outros Cavaleiros de Ouro, sozinhos, não tinham cosmo pra sair. Tiveram que se unir pra fazer a exclamação de Atena, superando o cosmo do Shaka. Mas agora na Hades Inferno, no final, todos eles tinham a mesma base de cosmo, que era o oitavo sentido. Então se o Shaka desse, por exemplo, um tesouro do céu, no Ioria, ou no Miro, ou no Mu, o Kurumada simplesmente podia fazer eles saírem, porque o cosmo dos caras era igual, entendem? Não dizendo que o Shaka era o mais fraco, longe disso, é um dos mais apelões. Mas justamente todo mundo tinha plena chance de vencer o outro. Justamente porque a base de Cavaleiros é o quê? O cosmo. E nesse momento todo mundo tava com o cosmo no mesmo patamar. Mas lembrando que isso é a minha opinião, tá? Com base na obra, com base no mangá, mas é só a minha opinião. Se você discorda, fica à vontade, eu adoro debater com a rapaziada aqui no canal. Nerdola, pode escrever aí, pode colocar os teus comentários. Aqui você errou, eu não concordo, fica à vontade. Óbvio, no máximo respeito, né? Mas vamos debater sobre essa obra que a gente tanto ama, que é Cavaleiros do Zodíaco. E se der pano pra manga, sai parte 2, hein? Fala aí se vocês querem um sobre os Marinas, se vocês querem um sobre os Guerreiros de Asgard também, uns Cavaleiros de Bronze, Cavaleiros de Prata. Nossa, Cavaleiros tem pano pra manga aí pra muito vídeo pra gente.
Valeu pelos mais de 2.300 inscritos, estamos subindo firme e forte. Vamos alcançar, ajuda a gente a alcançar os nossos 3.000 inscritos, por favor. Se inscreva se gostou desse vídeo, ajuda a gente a bater essa marca. Nosso estúdio tá evoluindo, estamos melhorando o nosso canal graças a vocês. Os vídeos aqui são pra vocês e tamo junto, Nerdola!